Agora, nós vamos estudar a situação de revogação. Então, o seu cliente recebeu o livramento condicional, está lá cumprindo pena em livramento condicional, cumprindo algumas condições. Este tempo que ele está em livramento condicional se chama período de prova. Quer dizer, ele está posto à prova. Se ele cumprir tudo certinho, quando terminar, a pena está extinta. E se ele não cumprir? Se ele não cumprir, aí nós temos alguns problemas. Porque se a revogação ocorrer de forma obrigatória, porque veio uma condenação definitiva por crime cometido durante o livramento condicional ou por crime cometido durante o livramento condicional, ele vai perder este período de prova, tá? Se for cometido durante o livramento condicional. Mas pode ser que o livramento condicional seja revogado e ele não perca o período de prova. Se a condenação for definitiva por um crime anterior. Qual é a lógica aqui? O que eu quero que você entenda é o seguinte: seu cliente está em livramento condicional. Algumas situações são de revogação obrigatória, outras de revogação facultativa do livramento condicional. Quando que revoga obrigatoriamente o livramento condicional? Condenação definitiva. Chegou uma nova guia definitiva. Vai revogar o livramento condicional. E ele vai voltar para onde? Exatamente para onde ele estava quando ganhou o livramento condicional. Ou em regime fechado, ou em regime semiaberto. Então, é a condenação definitiva que revoga o livramento condicional, obrigatoriamente. Se ele descumpre as condições que foram impostas pelo juiz, o juiz tem a faculdade de revogar ou não o livramento. Já a gente chega nisso. Mas foca aqui na revogação obrigatória. A revogação é obrigatória quando vem uma condenação definitiva, seja por crime cometido durante o livramento condicional ou um crime cometido antes do livramento condicional. Se o crime foi cometido durante o livramento condicional, pensa comigo. Teu cliente quebrou a confiança do poder estatal nele. Ele quebrou as condições. Ele quebrou o período de prova. Se ele quebrou, o que acontece de acordo com a lei? Perde o período de prova. E esse período que ele ficou em livramento condicional não é contado como pena cumprida. Se, por outro lado, chega uma condenação por um crime anterior ao livramento condicional, que culpa ele tem agora no livramento condicional? Ele quebrou as condições do livramento condicional? Não. Ele fez algo errado, ele teve um mau comportamento, cometeu um crime durante o livramento condicional? Não. Por este motivo, ele não perde o período que ele cumpriu em livramento condicional. O período de prova vai junto com ele e é computado como pena cumprida. Então, entende bem comigo, o que eu quero que você foque é que ele vai perder o período de prova se a revogação do livramento condicional foi por culpa dele, por um ato que ele praticou durante o período de prova. Se foi por um ato anterior, um crime anterior, não perde o período de prova. E, em geral, quando chega ele está em livramento condicional, comete um novo crime, ele é preso em flagrante e tal. Então, o que acontece? Vem a notícia da prisão em flagrante. E, em geral, o Ministério Público vai pedir a suspensão deste livramento condicional, tá? É isso que vai acontecer. Então, seu cliente está cumprindo pena em livramento condicional, vem a notícia de que ele praticou um novo crime, o Ministério Público pede a suspensão do livramento condicional, enquanto se aguarda o julgamento do novo crime, porque só pode revogar quando? Quando vem decisão definitiva do novo crime. E aí, em geral, o juiz dá uma decisão fundamentada,
suspende o livramento condicional e o seu cliente volta para onde ele estava, continua cumprindo pena onde ele estava, até que se decida se o livramento condicional vai ser revogado ou não. Se o novo crime não tiver uma condenação, a suspensão cai, o livramento condicional é restabelecido, ele volta para o livramento condicional. Se vem uma condenação definitiva, em geral, o livramento condicional é revogado e ele permanece lá onde ele estava, ok? Então é assim, basicamente, que funciona. Qual que é o procedimento para revogação ou suspensão do livramento condicional? Básico. É o devido processo legal. Tem que ouvir Ministério Público, defesa e depois decidir. E para revogar o livramento condicional, em regra, tem que ter uma audiência de justificação. Agora, eu te pergunto, eu sempre tive uma dúvida e eu vou deixar essa pergunta no ar. Para que serve a audiência de justificação? Se o Código Penal diz que a revogação é obrigatória e a condenação foi definitiva. Transitou em julgado, ele realmente cometeu o crime, seja antes ou durante o livramento condicional. E eu faço a justificação, o que ele pode falar para mudar a situação dele? Mas, enfim, há a previsão de uma audiência de justificação e ela deve ocorrer, tá? Prorrogação do período de prova. Então, o período de prova do livramento condicional, ele dura, a partir do momento que a pessoa entrou em livramento condicional, o período de prova dura pelo restante da pena. Faltavam 3 anos, vai durar por 3 anos. O período de prova, ele se prolonga, se passado 3 anos, não foi extinto o livramento condicional. Ou se passado 3 anos, não foi suspenso o livramento condicional e ainda não foi julgada aquela ação de um novo crime que ele cometeu, está se aguardando o resultado. Porque sim, tem muitas situações em que ele pratica um novo crime durante o livramento condicional, mas o juiz entende que não é necessário suspender o livramento. Foi um crime leve, por exemplo, uma situação excepcional, e ele não precisa perder o direito ao livramento. Então, neste caso, o período de prova, ele vai se prorrogar. E a extinção do livramento? Quando que ela vai acontecer? Ela vai acontecer quando terminar de cumprir o período de prova. Pode acontecer de ofício, pelo juiz, a pedido do Ministério Público. O que mais nos interessa é a súmula 617, segundo a qual a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término de período de pena enseja a extinção da punibilidade. Ou seja, presta atenção, porque isso te interessa demais na sua atuação. Teu cliente está em livramento. O período que faltavam eram lá 3 anos. Deu 3 anos e ninguém falou nada. Não suspendeu o livramento, não revogou nem nada. 3 anos e 1 dia, o camarada comete um novo crime. E aí? Foi um novo crime durante o livramento condicional? Você, meu aluno, minha aluna, vai dizer, não foi, porque o período de prova acabou ontem e ontem foi extinta a punibilidade. Eu requeiro uma sentença de extinção da punibilidade com base na súmula 617 do STJ, com efeito retroativo, que vai declarar que ontem já estava extinta a punibilidade dele. Entende que você não vai dizer, ele não cometeu um novo crime. Não é nada disso. Você vai dizer, ele não cometeu um novo crime durante o livramento condicional. Então, não tem dificuldade para entender as hipóteses de revogação ou suspensão do livramento condicional. A revogação vai ser obrigatória com uma nova condenação definitiva. Não é igual à progressão de regime, que regride de regime com a simples notícia do cometimento de um novo crime. Aqui, no livramento condicional, a revogação é obrigatória
quando há a condenação definitiva. Por crime cometido durante o livramento ou antes do livramento. Se for durante o livramento, o camarada quebrou a confiança do Estado. Ele quebrou as condições que ele tinha que cumprir. Então, ele perde tudo que ele cumpriu durante o livramento. Não é considerado pena cumprida. Péssima situação para o seu cliente. Se for um crime que ele cometeu antes de entrar em livramento, que culpa tem ele? No livramento ele estava fazendo tudo certo. Então, ele não perde o período que ele cumpriu em livramento condicional. Revogação facultativa. O juiz colocou outras condições. Ele tem que comparecer ao fórum, ele tem que, sei lá, usar a tornozeleira. Alguma coisa ele descumpriu, alguma condição facultativa, alguma condição adicional que não está prevista no Código Penal. Ele quebrou? Aí o juiz vai analisar se é o caso de revogar ou não. Pode ser que revogue. Entende que na revogação obrigatória tem que revogar. Cometeu novo crime durante o livramento? Pode haver suspensão do livramento. E aqui a gente precisa dos argumentos do juiz que vai fundamentar a decisão e dizer por que é necessário suspender o livramento. E o único argumento possível é um argumento que justifique por que o seu cliente não pode ficar solto. Qual é o motivo dele não poder ficar solto? Porque ele está preso pelo novo crime. Óbvio, tem que suspender o livramento. Mas suspende, não revoga. Aguarda-se o julgamento do novo crime que ele praticou.